Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, sabemos e reconhecemos que estamos em uma condição onde, infelizmente, o mundo age do maligno. E por estarmos passando por uma experiência humana, estamos sujeitos a pecar. A própria palavra diz que o justo peca 7 vezes. E das 7, se verdadeiramente ele se arrepender, ele está perdoado por Deus. E o perdão, quando a gente fala de perdão do homem para com o homem, é necessário não para o benefício diretamente do outro, mas quando eu perdoo alguém, literalmente eu é que estou me libertando. O benefício está sendo diretamente ligado a mim. Por quê, Wilson? Porque o perdão também é lógica. O perdão, além de ser algo espiritual, que traz uma libertação. Por quê, Wilson? A própria palavra também diz que se você quer ser perdoado por Deus, você também precisa perdoar. Quando eu perdoo as pessoas, Deus também está me perdoando diante dos meus fracassos. Quando eu não perdoo a pessoa, aquela pessoa que independente do que fez, eu estou querendo me colocar igual ou a situação ainda é muito pior. Eu estou querendo me colocar acima do Senhor. Porque se ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Então, o perdão ele liberta, ele salva o ser humano. Entenda, quando eu não perdoo, eu estou colocando em pauta a minha salvação, que está em Cristo. Por quê? Porque ele disse, ele fala isso na sua palavra, que eu preciso perdoar para que eu seja perdoado por ele. Tem pessoas que vivem hoje sobre o peso da falta de perdão, angustiadas, com dores emocionais, porque não consegue perdoar. Gente, o perdão é uma libertação, como foi dito aqui nesse vídeo. Eu estou libertando o outro. Eu não estou falando que é algo fácil, nada disso. É algo que é desafiador. É algo que a gente faz por nós, principalmente. Por que principalmente? Porque não é o que o outro fez comigo que vai fazer com que o meu comportamento não seja perdoado. Porque as minhas ações não podem depender do comportamento e das atitudes do outro. Porque quando isso acontece, eu estou dando o governo da minha vida ao outro. Então entenda, escute, perdoar não é fácil, mas é possível. Jesus, quando foi massacrado, passou por todo o processo da cruz, ele levantou os olhos para Deus e disse: Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, alguém só consegue ferir o outro quem está ferido. Pessoas que levam consigo dores, mágoas, uma infinidade de comportamentos tóxicos. Essas pessoas que são feridas, elas vão ferir, porque elas estão carregadas. Então, aquela pessoa que não está carregada, mas que está cheia de Deus, por que ela não vai conseguir perdoar? Mas, Wilson, estamos vivendo uma experiência humana e eu tenho um peso da carne na minha vida, claro. Sim. Por isso que eu falei, não é fácil. Mas, com o Espírito Santo,
a gente consegue. E outra, gente, tem uma palavrinha chamada ressignificar. Ressignificar tudo aquilo, dar um sentido para tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida. Então, fulano fez isso, eu digo por experiência. 2019, passei por algo muito difícil na minha vida. Bem difícil. Mas eu consegui dar um ressignificado. A estrutura mental que tenho hoje, e emocional, e principalmente espiritual, foi exatamente após esse acontecimento. Então hoje eu sou de fato e de verdade uma nova criatura. Quem me feriu, não importa. O que importa é o que eu fiz com esse acontecimento. Então o sentido que eu dei, o ressignificar que eu dei em relação a esse acontecimento, fez com que eu me tornasse quem sou hoje. Então o que eu quero dizer é que eu sofri bastante, doeu bastante, mas eu superei. Por que eu superei? Presença do Espírito Santo e busquei treinar isso também. Gente, tudo aquilo que o homem precisa fazer, ele é que deve fazer. Aquilo que é da parte de Deus, Deus é que precisa fazer, tá? Vamos pensar naquela, naquele casamento onde faltou vinho. Quem deveria, quem precisava providenciar água? Jesus ou as pessoas que estavam ali servindo? As pessoas que tinham que providenciar água. Mas o vinho, quem deveria providenciar? Quem era possível transformar água em vinho? Era a mãe de Jesus? Não. Eram os serviçais que estavam servindo ali? Muito menos. O único que poderia fazer isso era Jesus Cristo. Então, o movimento de levar água, de encher os barris com água, era dos homens. Mas de transformar a água em vinho, era de Jesus. Desculpem. O que eu quero dizer com isso? É que aquilo que eu e você precisamos fazer e podemos fazer, precisamos fazer. Isso por quê? Porque Deus não vai mover um passo naquilo que eu e você podemos fazer. Então, se movimente. Tá difícil perdoar? Tá, Wilson. Então busque ajuda. Ajuda principalmente espiritual, gente. Agora, como eu falei aqui, é uma questão de lógica. Por que é lógica? Porque eu encontro sentido para isso. Pô, bicho, mas realmente tem sentido perdoar. Porque eu estou libertando o outro. Eu entendo que o outro também leva consigo aquilo que eu levo, que é a mancha do pecado. Se às vezes pessoas que nos levaram no ventre, muitas das vezes falam mal da gente, traem a nossa confiança. Imagina pessoas de fora, gente. Às vezes é um pai, uma mãe que trata mal a gente, fez algum mal com a gente. Isso pode acontecer? Pode, feito acontece muitas das vezes aí. Imagina pessoas que a gente muitas das vezes nem conhece tão bem. Como é que a gente pode esperar o perfeito de quem é imperfeito? Não tem sentido. Por isso que eu falei que é lógico. Então eu deixo essa mensagem aqui, essa pequena pílula para vocês e para mim também, porque toda palavra que falo edifica o outro, mas antes me edifica. E relacionamento com Deus, sempre eu falo isso aqui, é um processo. Todos os dias, todo momento. Por quê? Porque a graça dele é quem dá sentido para a nossa vida. É a graça de Jesus Cristo. Então, que a graça, que o poder de Deus continue em nossas vidas. E que possamos não aprender simplesmente a perdoar, mas que possamos ter o discernimento para que possamos perdoar. Porque o perdão é libertador. O perdão é possível. É um exercício. Entenda,
É um exercício. É algo que eu preciso fazer constantemente. Por que constantemente? Porque as pessoas vão errar comigo constantemente? Não, às vezes nós mesmos é que erramos com nós mesmos. Mas que loucura é essa? Exemplo, autossabotagem. Eu estou errando, eu estou indo contra mim mesmo. Quando eu não perdoo, eu estou errando contra mim. Quando eu faço algo que é contra a minha carne, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Entendam? Quando eu deixo de fazer o que é certo, estou descumprindo aquilo que é determinado ou por lei dos homens, ou pela lei dos homens, desculpem, ou pela lei de Deus, eu estou sendo ruim comigo mesmo. Então, se eu mesmo estou pecando contra mim, que se eu estou cometendo algo errado contra mim, estou errando contra a minha própria carne, e principalmente, gente, tem erros que levam à morte. Entenda isso. Tem erros, vou repetir, tem erros que levam à morte. E às vezes a gente está preocupado porque o que o outro fez, aonde devemos nos preocupar ainda mais com aquilo que nós fazemos. Entenda? O que o outro faz contra nós, dependendo da forma que você enxergar e o sentido que você der para isso, pode ou não te levar para o inferno. Dependendo de quê? Se você perdoá-lo ou não. Entenda. Todo erro é possível ser perdoado. Se fosse assim, Jesus não teria decretado isso em sua palavra. Então é possível. Então, vamos virar algumas chaves para que a graça do Senhor continue em nossas vidas. Vamos buscar conhecer no Senhor, conhecer a sua palavra, para que a libertação seja constante, constante, constante. Tá bom? Então, que o poder e a graça do Senhor Jesus continue em nossas vidas. Que a sua presença continue fiel em nossas vidas, porque o Senhor é fiel e a sua graça é verdadeira em Cristo Jesus.